Seja bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Meu nome é Anderson e nesse vídeo eu vou te explicar o que é patriarca. A Bíblia Sagrada, a cultura judaica e também a cultura cristã reconhecem vários personagens bíblicos como patriarcas. Dentre eles, todos têm um consenso. Temos três principais patriarcas, que são eles, Abraão, Isaque e Jacó. E eu vou ler para você um texto bíblico que está em Gênesis, no capítulo 17, dos versículos 3 ao 6. Está escrito o seguinte: Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Esse texto tem tudo a ver com a definição do termo patriarca. Mas enquanto não chegamos à definição propriamente dita, quero ler mais um outro texto para você, que está em Atos, no capítulo 3, no versículo 13. Vou ler apenas a primeira parte do versículo, que está escrito o seguinte: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus. Aqui vemos Abraão, Isaque e Jacó sendo chamado pelos judeus de nossos pais. Primeiramente, lemos uma referência aonde Deus promete a Abraão que ele seria pai de multidões, pai de várias nações. E aqui no livro de Atos, acabamos de ver os judeus chamando Abraão e sua descendência, Isaque e Jacó, de pais. Vamos ver agora o que temos em Hebreus, no capítulo 7, versículo 4. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Aqui nesse texto, em Hebreus, no capítulo 7, versículo 4, vemos que o autor chamou Abraão de patriarca. Como eu te falei anteriormente, não somente Abraão, Isaque e Jacó eram reconhecidos ou eram de fato patriarcas. Nós temos também a descendência de Jacó, sendo considerada como patriarcas. E eu vou ler para você um texto que está em Atos, no capítulo 7, verso 8. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e este os 12 patriarcas. Esse texto que acabei de ler é um pedaço do discurso de Estevão, aquele que foi martirizado na história da igreja de Atos. Aqui nós vemos que ele se referiu a Abraão e afirmou que Abraão gerou Isaque, e afirmou que Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou 12 patriarcas. Então, até agora, nós vimos aqui Abraão sendo chamado de patriarca e vimos também os 12 descendentes de Jacó, ou 12 filhos, como você preferir, sendo chamados de patriarcas. Tem um outro personagem também que a Bíblia vai chamá-lo de patriarca. O seu nome é Davi. E eu vou ler para você em Lucas, no capítulo 2, versículo 4. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém,
cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Aqui nós estamos vendo que Davi possuía uma casa, ou seja, uma família, e também ele possuía uma linhagem. Eu estou lendo esse texto porque isso também tem a ver com patriarca. Agora veja a próxima referência, que está em Atos, no capítulo 2, verso 29. Esse texto que vou ler trata de um trecho do discurso do apóstolo Pedro, na ocasião em que ocorreu a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Está em Atos, no capítulo 2, verso 29. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Aqui vemos um terceiro personagem sendo chamado de patriarca, e seu nome nós conhecemos, que é o rei Davi. Alguns estudiosos, eles vão afirmar que Davi recebeu esse título de patriarca porque a ele Deus prometeu uma linhagem e uma descendência, tanto real quanto messiânica. E eu vou ler para você em 2 Samuel, capítulo 7. Vou ler o versículo 11 e vou ler também o versículo de número 16. No versículo 11, vou ler apenas a segunda parte do versículo. Está escrito o seguinte: Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Aqui vemos Deus prometendo a Davi uma dinastia, que significa uma sucessão de descendentes na linhagem, no governo, na realeza, ou seja, na linhagem real. E nós sabemos que Jesus Cristo foi prometido como rei e é da linhagem e descendência de Davi. Agora vamos para o próximo versículo. Está em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então aqui vemos um motivo pelo qual Davi também é considerado um patriarca. Mas, de qualquer forma, temos um dos autores do Novo Testamento chamando o próprio Davi de patriarca, conforme acabei de ler anteriormente. E quanto à definição de patriarca, o que vem a ser o patriarca? No grego antigo, nós temos a palavra patriarque, ou patriarques. E temos também um termo pátria e o termo arques. A junção desses dois termos vão formar a palavra patriarque, que dá origem à nossa palavra portuguesa patriarca. O termo pátria significa linhagem, descendência paterna e também família. Já o termo arque significa primeiro em termos de tempo ou de lugar. Juntando essas duas palavras, temos o termo patriarque, que significa o principal de uma família, ou o primeiro de uma família, o progenitor de uma família. E eu vou ler para você algumas definições que você pode encontrar relacionado ao termo patriarca. Chefe de família, indivíduo tronco de família importante, chefe ou líder dentro de uma família, dentre as povoações antigas, chefe ou fundador de uma família ou de uma tribo. Espero que você tenha compreendido o que vem a ser um patriarca. Agora você entende por que Abraão, Isaque, Jacó, os filhos de Jacó e também Davi, assim como outros personagens da Bíblia, são chamados de patriarcas. Porque eles geraram filhos e a partir deles surgiram grandes e importantes famílias e até mesmo nações.
Se você quer deixar nos comentários algum personagem que eu não mencionei, que também é um patriarca, fique à vontade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe também para que outras pessoas sejam edificadas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.